dia. Bom dia. Está começando agora o CMDA. O CMDA News. Hoje falaremos sobre o romantismo e sobre o poeta Castro Alves. Falaremos sobre a sua vida, a sua história, algumas de suas obras e a morte do poeta Antônio Frederico de Castro Alves. Fiquem agora com Felipe e Jonathan, que vamos estar falando um pouco sobre esse poeta. Boa noite, eu sou Felipe Gomes e esta é a minha gravata. Bom dia, eu sou Jonathan Hideo Rashida e esta é a gravata dele. Hoje vamos falar um pouco sobre o poeta Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em Curralinho, na Bahia, em 1847. Poeta baiano, foi autor de famosos poemas, como O Navio Negreiro e Vozes da África. Pela intensidade com que combateu a escravidão, foi chamado de o poeta dos escravos. Sua vida não foi fácil, pois seus pais eram divorciados e seu irmão sofria de problemas mentais. Seu irmão se suicidou. Pela sua grande força de vontade, aos 16 anos foi estudar em Recife. Lá se casou e em 1870 pegou tuberculose. Um ano depois, morreu na Bahia aos 24 anos. Agora, vamos falar sobre a terceira geração. A terceira geração é conhecida também como condoreira, simbolizada pelo condor, ou uboniano, referente ao escritor francês Victor Hugo. Os grandes destaques dessa geração foram Castro Alves, Sousa Andrade e Tobias Barreto. Castro Alves foi denominado poeta dos escravos. Era o mais expressivo representante dessa geração. Possuía obras como Espumas Flutuantes e Navio Negreiro. As principais características eram o erotismo, a mulher vista com virtudes, o pecado, o abolicionismo, com visão ampla e conhecimento sobre todas as coisas. Ela, podendo ser tocada e amada. As três gerações do romantismo no Brasil se aplicam somente para a poesia romântica, pois a prosa no Brasil não foi marcada por gerações, e sim por tipos de texto, como indianista, urbano ou regional, que aconteceram todos simultaneamente. No país, o romantismo perdurou até a década de 1880, com a publicação Memórias Póstumas de Brás Cubas, por Machado de Assis, em 1881, passando formalmente para o período realista. Vamos agora com a declamação da nossa poesia romantista. O Adeus de Teresa, de Castro Alves. A vez primeira em que fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou aos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus eu disse-lhe, a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcava saiu um cavalheiro. Ainda beijando uma mulher sem véus, era a pálida Teresa. Adeus dizia, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me, adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança. E ela, em soluços, murmurou-me, adeus. Quando voltei era palácio festa, e a voz dela e de homem lá na orquestra preencheu de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me, adeus. Agora, vamos falar sobre a interpretação do poema. Nesse poema, o eu lírico é um homem que abandona de início a amada. Na primeira estrofe, o eu poético narra sua impressão a respeito da primeira vez que viu Teresa. Nota-se que nessa primeira estrofe, o amado passa por vários estágios amorosos. De início, surge o encantamento, o desejo. Depois, surge a conquista, a concretização do amor. E, finalmente, o abandono. Nesse primeiro momento, a inversão de atitudes, pois não cabe mais ao homem o papel de seduzir, conquistar e rejeitar, mas sim a mulher. O texto de Castro Alves é uma exaltação à beleza e ao erotismo da mulher amada. Contudo, a última estrofe revela uma possível traição. Há um destaque interessante no título em que o poeta dá-nos uma pista de quem falará adeus, pois a palavra está entre aspas. Assim, podemos entender que ela, Teresa, é quem diz o último adeus. O poeta surpreende com esse desfecho em época romântica, em que tudo no amor ou dava em casamento ou em morte. Encerra-se aqui o CMDA News. Não perca a nossa próxima edição, que será em espanhol, com a professora Suiapa. Fique agora com a aula da professora Sandra. Até mais!
dia. Bom dia. Não viu, Murilo? Quando voltei era palácio em festa, e a voz dela é de homem lá na orquestra, preenchiam de amor os dos céus. Entrei, ela me olhou, branca. Foi a última vez que vi Tereza. Você falou errado. O azul. Ele vai rir na hora que ele fala surpresa. Laquete, ação. Agora vamos falar sobre a interpretação do poema. Nesse poema, o eu lírico é um homem que abandona de início a amada. Na primeira estrofe, o eu poético narra sua impressão a respeito da primeira vez que viu Tereza. Nota. Nesse poema, o eu lírico é um homem que abandona de início a amada. Na primeira estrofe, o eu poético narra sua impressão a respeito da primeira vez que viu Tereza. Nota-se, nessa primeira estrofe, o amado passa por vários estágios amorosos. Do início, surge o encantamento